Olá, é o Rodrigo Merced aqui e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 5 dicas que me fizeram sair de um desenho assim. Isso aqui é desenho antigo, isso aqui é coisa que eu mexi lá no baú que eu não queria nem mostrar, mas para aquelas pessoas que acham que o Dom bate na porta e diz: oi, tô chegando para tomar um café, sabe? De um desenho assim, Deus me livre. Para um desenho assim, isso é uma ilustração, não é um desenho, é uma pintura, mas a gente tem que avaliar toda a estrutura. Eu separei aqui 5 tópicos que me ajudaram a evoluir bastante na parte da ilustração. Eu vou mostrar também, antes de eu começar, a respeito do design de personagens em si, né? Como que eu parti? Eu vou mostrar para vocês um personagem antigo com o mesmo sujeito, né? De como eu parti, isso aqui é coisas antigas, ó. Eu fazia coisas assim. Como é que eu saí de um desenho assim? Na época, os meus amigos, as pessoas, quando eu postava, eles diziam que estava ótimo, que era maravilhoso e que eu tinha um baita de um talento. Eles diziam isso na época e eu dizia assim: bah, eu queria me aperfeiçoar. Eles diziam que estava ótimo, que eu não precisava de aperfeiçoamento. Para um desenho assim, eu postei isso aqui esses dias, é o mesmo sujeito, é uma raposa, né? Mas só que notem a diferença gritante que existe entre uma ilustração e outra, tá? Qual é a diferença que existe entre essa ilustração e esta outra ilustração? Quais são os universos que existem de diferença entre uma e outra? Eu tenho o mesmo sujeito, raposa, um animal antroposomórfico. Notem como eu gosto de desenhar antroposomorfismo desde que eu comecei. Aqui eu tinha vontade de criar, eu tinha muita vontade de criar, só que eu não tinha os tópicos que eu vou falar agora. E antes de eu falar esses tópicos, eu quero pedir para que você se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações, já falar o sininho das ilustrações. Não se esqueça de comentar aqui para mim também o que você achou do vídeo e se você conseguiu evoluir depois que eu deixei essas dicas, ok? E vamos então aos tópicos. Eu separei aqui os tópicos que eu estudei entre uma peça e outra, ok? A primeira coisa é a técnica de desenho. O que é o raio da técnica de desenho? É a maneira com que você soluciona graficamente alguma coisa. A maneira quando alguém pede, olha, uma raposa arqueira. Essa raposa arqueira foi pedido lá no Instagram, lá no Story. Uma raposa arqueira. Então eu peguei o pedido que a pessoa me fez e tentei bolar várias raposas, fiz vários estudos até chegar nesse personagem. Então, a técnica de desenho. O que é a técnica de desenho? É a maneira com que você resolve graficamente a coisa. A maneira com que você pensa na estrutura, na blocagem, no processo do desenho, que eu já falei em alguns itens aqui, de pensar na ilustração como um projeto, início, meio e fim. O que se passa nesse meio? Como é que é o seu tipo de traço? Notem que aqui eu não tinha traço nenhum definido. A roupa tá com um traço, com um estilo de construção, a cabeça do bicho tá com outra. Sabe? É uma salada de frutas azeda, eu acho, isso aqui. E notem como esse outro tem todo um conceito, ele tem toda uma fluidez, né? Todo ele está casado, tem fluidez de linha, tem dinâmica. Enfim, a técnica é a maneira com que você desenha. Não importa se eu desenhar isso, se eu desenhar os meus bichos nas telas, se eu fizer esse personagem, se eu fizer um humano, o modo com que eu desenho, o raciocínio com que eu resolvo graficamente as coisas, se chama técnica de desenho. Isso é o que falta nas pessoas quando elas dizem: eu não consigo desenhar sem copiar, sabe? Isso é bem normal, ok? Outra coisa, o estudo gestual. Notem que a primeira raposa, ela tá estática, né? Ela tá dura. Que eu peguei várias referências e piquei essas referências. Enfim, ela tá dura, ela não tá se movimentando. Essa segunda aqui, ela tem todo um movimento, né? Notem que ela tá se espreitando assim. Esse movimento que eu fiz, ela não tá mirando com o arco e com a flecha, mas esse movimento dela se esgueirando assim, ela achou alguma coisa no horizonte e ela tá levantando aquele arco. Eu captei esse momento. E nota que eu jogo jogos de arco e flecha, né? Meu laboratório tá lá no PlayStation, é meu laboratório, lá quando a Aloy tava lá no Horizon Zero Dawn puxando aquela flecha, ou quando o Alexios do Assassin's Creed tá lá pegando aquelas coisas assim, é bom prestar atenção. Mas o estudo do gestual consiste nisso, em você aplicar um movimento forte, poderoso, para o personagem contar a história, ok?
O meu terceiro tópico, eu vou continuar deixando aqui, é o estudo anatômico, ok? É de extrema importância. Existe, para fazer o antroposomorfismo, tanto o estudo anatômico humano, que é o chave, quanto o estudo anatômico animal. Eu vou falar o resto da minha vida. Eu fiz um curso de design de personagens massivo para o eTutor, chamado Do Zero ao Avançado. Eu botei todo o conteúdo de anatomia humana, onde eu também precisei sentar e me aprofundar, mesmo já sendo tutor, mesmo quando eu desenho alguma coisa e fico pensando, poxa vida, eu vou revisar isso aqui, porque eu não vou querer que alguém diga que tem alguma coisa errada aqui. Sabe aquela revisão que você passa com seus fantasmas, com seus mentores, tudo que você já aprendeu a respeito? Então, assim, depois que eu estudei anatomia humana de um modo avançado, e eu ainda acho que eu tenho mais ainda a aprender, fazer anatomia animal se tornou muito mais fácil. Tanto é que eu voltei a estudar em algumas espécies, assim. O estudo anatômico, ele é de extrema importância para todo e qualquer ilustrador. Personagens contam histórias. Personagens atuam, né? O que esse aqui está fazendo? Nada, ele não está fazendo nada. Eu não estou avacalhando porque eu quero ser apelativo, eu quero ser apelativo mesmo. Mas o que esse bicho aqui está fazendo? Nada, ele está estático num canto, parece que tomou uma chinelada, coitado, né? E o que esse aqui faz? Ele está se espreitando. O olhar dele, ele tá com um olhar apelativo, né? Ele está admirando alguma coisa e está armando o arco e a flecha. O corpo dele está curvado, né? Por que eu botei o storytelling lá no item 4? Porque eu já precisava da técnica, eu já precisava da técnica, eu já precisava do gestual, eu já precisava do anatômico, então você contar uma história visual precisa desses passos anteriores. Pense, quem é o seu personagem, o que ele faz, às vezes precisa, esse aqui é o fulano de tal, ele faz tal coisa e tal coisa. Não parece. Parece que ele tá fazendo aquela carinha do grupo molejo, nada contra o molejo, na década de 90, eu ouvia as pencas, assim, quando a gente era criança, até dançava, inclusive. Aonde você vai? Porque eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Diga onde você vai? Porque eu vou varrendo. Sabe aquela carinha de quem tá gostando demais, que o molejão fazia assim? Essas carinhas são as que mais tem, assim, eu desenho, eu sou ilustrador, tô com minhas commissions abertas, tô com commission aberta, e a pessoa faz só o bonequinho com aquela carinha de quem tá gostando demais do molejo, assim, sabe? É a única coisa que sabe fazer, o personagem não conta história nenhuma. É muito importante, se você quiser trabalhar profissionalmente, que os seus personagens contem histórias e que você não precise dizer, esse é o fulano de tal, ele faz tal coisa em tal lugar. Não, a pessoa tem que olhar e saber. Eu tenho certeza que se você olhar isso aqui, você vai dizer que é uma raposa arqueira, né, e que ela tá fazendo essa cara de sem vergonha, que ela encontrou alguma coisa e ela vai dar uma flechada daqui a pouco. Né? Diferente desse aqui. O que esse aqui tá fazendo? Carinha lá de quem tá gostando demais do molejo, tá durinho assim num canto. Ele não tá fazendo nada, ele não tá contando história nenhuma. Você pode dizer que ele é uma raposa colegial e tá vestindo não é um boleirinho isso aqui, um colete listrado, uma raposa hipster. É o máximo que dá pra dizer. Ela não tá contando história nenhuma com o corpo. Storytelling é uma coisa muito importante. A maneira com que você conta a história visual do seu personagem. Outra coisa de extrema importância, que é um tópico que eu abordo no meu curso de pintura digital, que eu fiz questão de focar bastante nisso. Quando as pessoas não sabem desenhar, quando eu digo que a pessoa não sabe desenhar, não importa quanto tempo ela está desenhando, tá? Mas o que acontece? Não tem técnica de desenho. Quando alguém encomenda alguma coisa, a pessoa junta diversas coisas, faz aquele Frankenstein, e esse é o tópico que eu vou falar agora, comportamento global da luz e sombra. As pessoas me perguntam, como é que eu faço para desenhar metal? Como é que eu faço para desenhar pele? Como é que eu faço para desenhar... Isso aqui eu tô fazendo como um exercício, porque as pessoas me perguntam, como eu faço... O Heitor, meu amigo que tá gravando agora, perguntou assim, parece um personagem do Witcher. Eu digo, mas é lógico que foi inspirado no Witcher. Eu amo The Witcher, já disse que o The Witcher vai ser inspiração pro resto da minha vida. Como é que eu faço metal? Como é que eu faço barba? Como é que eu faço pele? Eu digo assim, você precisa estudar comportamento global da luz e sombra. Aí as pessoas dizem assim pra mim... Tá com má vontade, tá com má vontade, ele não quer falar, ele não quer contar pra gente qual é o segredo, ele não quer dizer pra gente como é, porque quando a gente desmistifica e diz que é uma coisa simples e só é uma coisa lógica, as pessoas, ele quer vender o curso dele, é isso que ele quer vender o curso, ele quer fazer, e não é. Se você entender o comportamento global da luz e sombra, se você entender que todos os corpos absorvem e refletem luz e a textura de cada corpo vai determinar o quanto ele absorve, o quanto ele reflete, queridos, vocês já têm um universo de possibilidades na mão sem precisar ficar olhando referência
olha, que nem eu fiz aqui na época dessa raposa, a calça tá com uma iluminação, a cauda tá com outra, o cabelo tá com outra, tá um mingau brabo isso aqui, sabe? Porque eu não me preocupei com o comportamento, eu não conhecia a fundo o comportamento global da luz e sombra. Notem que esse aqui, todo o comportamento da luz e sombra, ele ocorre de uma maneira lógica. Sim, é uma ilustração, você não precisa obedecer exatamente o que acontece no mundo real, mas notem o quão calmo está a parte de baixo, né? O quanto existem partes jogadas para trás, partes jogadas para frente, as partes cobertas por sombra são frias e azuladas, né? As partes que estão presentes na luz tendem a ter mais vibração, ele tem um nível de vibração pequeno nas luzes de pico ao ponto de ser saudável, né? A gente tem que pensar em tudo isso aí na hora da construção do personagem em si e na hora de aplicar a técnica de pintura. Isso é uma coisa muito importante. Esse é o tópico do meu curso de pintura digital, o comportamento global da luz e sombra. Eu foquei bastante nisso porque eu acho extremamente necessário. Eu vou recapitular então os 5 tópicos que eu deixei, que me fizeram evoluir de uma ponta a outra, lembrando que você corre o risco de ficar careca no meio desse processo, que nem eu fiquei. Então, primeiro, técnica de desenho. Você interpretar graficamente uma coisa. Segundo, estudo gestual. O desenho gestual, para que você possa aplicar potência na ilustração, para que você consiga comunicar as linhas, a fluidez dessas linhas. O estudo anatômico, você entender o que acontece com os corpos, com as estruturas, para depois você poder modelar os seus próprios personagens, né? O storytelling. Que tipo de história visual seu personagem conta? O que ele está contando? Você conseguiu representar visualmente esse tipo de história visual com seu personagem? E o comportamento global da luz, né? O comportamento global da luz. Como é que funciona a luz em certa superfície? Como é que funciona a luz no pelo? Como é que funciona a luz refletida no vidro, no metal, né? Isso faz parte do mesmo princípio. Isso é uma coisa lógica, bem lógica de se aprender. Esses foram os 5 tópicos que me fizeram evoluir e me fizeram pensar em construir conteúdo para passar adiante. Eu sim construí propaganda da Top Term agora. Eu sim construí os meus cursos de design de personagens, de pintura digital, pensando na minha própria estrutura, pensando nos meus próprios anseios, nas minhas dúvidas, nos meus deslizes e na angústia do público. Quando eu falo angústia, é uma coisa tranquila. Eu queria muito aprender a pintar isso, eu queria muito aprender a fazer meu próprio personagem e as pessoas só conseguem fazer isso, que eu fazia. Juntar várias referências e não casar nada, que nada casa com nada, nem luz, nem nada, nem tipo de desenho. Então os meus cursos, o design de personagens, ele foi criado pensando em ensinar do zero, desde dicas de estrutura anatômica até como cartoonizar o real, até como criar os seus próprios corpos, criar seus figurinos, como atuar com seus personagens, e no meu curso de pintura digital completo, de como pegar as ilustrações do sketchbook, do caderno de desenho, como passá-las para o Photoshop e como, uma coisa muito importante, eu vou tocar nessa tecla o resto da minha vida, como continuar no meio digital a representar a sua personalidade como artista. Eu, Rodrigo, tenho uma personalidade pintando no meio tradicional, nos meus sketchbooks. Se vocês analisarem meu perfil no Instagram, que é o meu feed mais seguido, é difícil você distinguir o que é Photoshop, o que é tradicional. Eu uso o mesmo tipo de comunicação, o mesmo tipo de textura. Eu continuo contando a minha história como artista lá no Photoshop. Isso é um dos tópicos que eu abordo bastante no meu curso de pintura digital e eu acho essencial para que você mantenha a sua personalidade. As pessoas vão gostar de você e conhecer o seu trabalho te identificando como artista e não fazendo uma colcha de retalhos. Às vezes as pessoas me mandam um portfólio para avaliar, eu não estou fazendo mais isso, eu não estou avaliando portfólio, porque eu ainda não estou fazendo o serviço de tutoria, ok? Mas eu fico passando pelos portfólios alheios e algumas vezes que alguns alunos físicos me pediram, físicos é quando fazem aula fisicamente numa sala comigo, pediram para avaliar, e aí eles pediram para dar uma olhada no portfólio o que eu achava, e eu fui mega sincero, eu digo, olha, eu acho que está faltando o básico do básico, que são esses tópicos aqui, a técnica de desenho, não parece que foi a mesma pessoa que desenhou aquilo e aquilo outro, parece cópia do fulano de tal ou uma colcha de retalhos.
E por que eu estou criticando? Porque elas dizem o que eu posso fazer para melhorar. Então eu resolvi fazer esse vídeo, dar essas 5 dicas. Isso é muito importante. Personalidade. Para você ter personalidade, você precisa desses 5 tópicos. Técnica de desenho, estudo gestual, estudo anatômico, contar histórias com seu personagem e entender, sim, o comportamento global da luz e sombra. Lógico, tem a cor, mas a cor é uma coisa extremamente complexa e entra num próximo tópico. Se você tiver interesse em continuar aprendendo e quiser continuar criando os seus personagens e quiser saber criar a partir da sua imaginação, saber as armas certas para chegar até lá, eu gostaria de dizer a você que está assistindo esse vídeo que sim, eu criei um curso baseado em toda essa minha experiência, em tudo que eu gosto de compartilhar, todo o conhecimento que eu tenho para passar com o público, que é o design de personagens, cabeças e expressões, que vem com 3 bônus, corpos e figurinos, introdução à pintura digital e criando com descrição de texto, e o curso Artista Digital, que eu ensino o beabá, não é básico, o beabá da pintura digital, desde como fazer esboços, se sentir à vontade no Photoshop, como criar seus próprios pincéis baseados na sua experiência, né? Como por exemplo eu criei pincéis inspirados em giz pastel seco e guache por Photoshop para seguir o meu trabalho, como finalizar, como aplicar técnicas de renderização, enfim, são 2 cursos massivos. Os 2 têm aproximadamente 15 horas cada um, é bastante conteúdo, eu tenho certeza que você vai conseguir evoluir. Mas não se esqueça de uma coisa muito importante, depende de você, do seu estudo e da sua dedicação. O conteúdo está todo lá na plataforma da WeTutors, no Hotmart, e eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Eu espero ter te ajudado com esses 5 tópicos. Não se esqueça que você tem toda a liberdade do mundo de comentar qualquer coisa, qualquer dúvida a respeito do que eu falei aqui. E também se quiser contar qual é a sua experiência, se você passou por essas mesmas coisas que eu passei e o que ainda está te angustiando. E se quiser pedir dica, pode deixar aqui no comentário que com certeza, assim que eu tiver um tempinho, eu vou responder você. Eu aguardo vocês no próximo vídeo então e até lá!